Luísa, queria que você respondesse se houve algum elemento surpresa na sustentação desses advogados. Antes mesmo do julgamento, a gente falava sobre o foco ser a delação de Mauro Cid, o quanto que eles iam se debruçar sobre isso, além de outros aspectos, que foi o que a gente viu o advogado do Bolsonaro, Vilardi, agora, falando sobre a dificuldade de acesso à quantidade de documento, volume excessivo de dados, de informações que não chegaram à defesa, ou seja, o que eles chamam de cerceamento da defesa. Teria algum elemento surpresa na sustentação desses advogados hoje, Luísa, que você destacaria, ou seguiu o roteiro do que a gente já vinha conversando nos bastidores com essa turma aí próxima deles? Oi, Tainá, Uribe e Clarissa, uma boa tarde para vocês, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Tainá, do ponto de vista das defesas, saiu mais ou menos tudo conforme o esperado, né? A gente vinha trazendo que haveria um foco muito grande em tentar descredibilizar a delação premiada de Mauro Cid. A gente viu isso com bastante ênfase agora, na última sustentação oral do advogado de Walter Braga Neto. Essa questão do cerceamento de defesa que a gente ouviu há pouco, Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, falando, também era esperada. Não foi à toa que ontem, na introdução, na leitura do relatório, o ministro Alexandre de Moraes já fez ali uma vacina a essa crítica, né? Até fui buscar para ver o que ele tinha dito. Ele disse, olha, as defesas tiveram acesso a todos os autos e elementos probatórios, os mesmos elementos em que se baseia a denúncia da Procuradoria-Geral da República, então, cerceamento de defesa é inexistente, disse o ministro Alexandre de Moraes ontem, na abertura da sessão do primeiro dia de julgamentos da ação penal sobre a trama de golpe. Ele disse isso porque essa questão do cerceamento de defesa e de os advogados alegarem que não tiveram acesso à íntegra dos autos é uma crítica antiga, digamos, por parte dos advogados, né? Não é de hoje que os advogados batem nessa tecla, né? Afirmando que não tiveram acesso à integralidade dos autos, o que Moraes, e o STF como um todo negam. Essa é uma das chamadas preliminares, a questão da delação de Mauro Cid, a questão do acesso, do amplo acesso à defesa, algumas questões sobre a competência, eventualmente, do plenário para julgar a ação penal da trama golpista, já que os réus desse núcleo 1 não têm prerrogativa de foro. Aí é toda aquela discussão sobre a correlação que essa ação penal tem com outras investigações sobre atos antidemocráticos que desde 2019 estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso faz parte dessas alegações iniciais que buscam, na avaliação das defesas, nem fazer com que a turma nem chegue no mérito da ação penal, né? Que a ação penal possa ser encerrada apenas com base nessas ilegalidades preliminares que as defesas alegam existir no processo. Pouca chance, Tainá, Uribe e Clarissa, de essas preliminares prosperarem, né? Como eu disse, Moraes já ontem meio que deu o spoiler do voto em relação a essa preliminar da suposta falta de acesso aos autos. Ele já disse ali no seu discurso que não houve cerceamento nenhum às defesas. É uma posição que é compartilhada pela maioria da primeira turma. Em relação à delação premiada de Mauro Cid, talvez tenha um pouco mais de discussão, afinal de contas, o ministro Luiz Fux também, lá atrás, já indicou que pode divergir, que vê com alguma reserva o fato de Cid ter atualizado a sua delação premiada várias vezes desde que firmou esse acordo com a Polícia Federal. Então, o script foi seguido, digamos, pelas defesas. Um ponto interessante que eu acho que foi o mais surpreendente, isso foi um apontamento, da nossa analista Jussara Soares nas conversas que a gente teve agora de manhã aqui na CNN Brasil, foi a defesa de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, que implicou bastante, você disse isso também na abertura, né, Tainá? Implicou bastante ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que Paulo Sérgio Nogueira tentou demover o ex-presidente e o governo como um todo de adotar medidas de exceção. Isso foi algo que chamou atenção no sentido aí de ser um ponto de surpresa, né? Algo que não era esperado ali por parte da defesa de uma pessoa que era, sim, bastante próxima de Bolsonaro, como era o ex-ministro da Defesa. Chamou tanta atenção que a ministra Carmen Lúcia perguntou a ele novamente para ele repetir. Tentou demover de que Jair Bolsonaro? E ele diz de medidas de exceção, ou seja, a possibilidade de um golpe de Estado. Complica muito a situação os advogados de Paulo Sérgio Nogueira, do ex-presidente Jair Bolsonaro.